confiar nós em Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é o único que verdadeiramente nos sustenta, nos alimenta, não só materialmente, mas também nos alimenta espiritualmente. Glórias a Ti, Senhor. Derrama sobre nós o Teu perdão. Derrama sobre nós nesta manhã, de meio de semana, de final do primeiro mês do ano, o Teu santíssimo perdão. Dá-nos o entendimento para que juntos como igreja a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos hipócritas, dos falsos, dos enganadores, dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, dos trapaceiros e de todos aqueles que querem derramar sangue. Esta é a oração que faço, de maneira nenhuma negando a Tua santíssima vontade, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem eu tive a experiência de transmitir ao vivo pelo YouTube, né? Não vale a pena, eu fico louco aqui. Eu sou, graças a Deus, sozinho e eu fico doido, né? Então eu vou deixar esse negócio de YouTube ao vivo, não vou transmitir mais ao vivo, só Facebook, que já me dá um trabalho terrível, né? E as outras coisas que entram naturalmente, que é o site, a rádio e o aplicativo. Por isso, né? E hoje eu quero falar de um assunto que é muito grande, este assunto, e eu vou pular muita coisa, tá? Porque o assunto é grande e ele precisa ser bem esclarecido. Eu vou falar de um negócio, né, chamado cessacionismo. Cessacionismo. E você precisa ter conhecimento disso. A grande maioria dos cristãos não tem. Nem toma conhecimento disso e vive num baita de um engano. Vive na mentira, né? Então essas profecias de hoje, será que elas são verdadeiramente inspiradas pelo Santo Espírito? Será, irmão e irmã em Cristo, que os dons cessaram? Será que as pessoas estão realmente falando em outras línguas, em outros idiomas? O cessacionismo é exatamente isso. O cessacionismo diz que a maioria dos dons cessaram. E a Bíblia diz isso, que os dons cessaram. A Bíblia esclarece. Então, eu quero pedir assim a sua atenção especial, porque o assunto é controverso, complicado. A Bíblia diz que toda a revelação bíblica ela foi concluída, certo? Né? Lá em Apocalipse não pode acrescentar, não pode subtrair.
mas também os sinais desta revelação progressiva também foi concluído, também cessaram. E eu quero dizer hoje, se Deus me permitir, me der graça de ser mais ágil, eu quero trazer hoje 6 provas bíblicas que os dons de revelação cessaram. Quais são os dons de revelação, Altino? Visões, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e profecias. Eu quero trazer também prova bíblica de que os dons de sinais, quais são os dons de sinais? Curas e falar em outros idiomas, falar em línguas. Também cessaram os dons. Deus ainda cura? É claro que cura, é óbvio. Mas cura em resposta à oração, e não através de mão, toalhinha, azeite, nada dessas bobagens. Então, a primeira prova do cessacionismo é a seguinte: é que as curas, está cheio de gente aí apregoando, noite da cura, né? Traz revelações e testemunho, né? O rádio cristão, que infelizmente não me deixam fazer mais, vive de testemunho de gente dizendo que foi curada, que isso e aquilo, né? Eu quero que você preste atenção. Na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Jefferson. Biblicamente, e vale o que está na Bíblia, claro, né? As curas e maravilhas só e unicamente foram feitas por apóstolos. Pode verificar na Bíblia. Verifica. Vê se eu estou errado. E eu erro também. Não tenho medo de errar, não é isso. Mas eu quero que você se certifique. Só os apóstolos. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e foram 83 apóstolos. Doze escolhidos por Jesus, a dedo, e os 70 que ele enviou em dupla, de 2 em 2, então foram 35 duplas. 2 Coríntios 12, 12 diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo, o último apóstolo escolhido por Jesus. Porque apóstolo só pode ter sido escolhido por Jesus. Haviam pessoas na igreja de Corinto, Maria Leite, que desafiaram o apostolado de Paulo. E para se defender, o próprio Paulo chama atenção para o seu dom de cura
e de operar outros sinais milagrosos, afirmando que somente os apóstolos poderiam fazer estas coisas. Não era qualquer cristão, pastor, que fazia curas, prodígios e maravilhas. Somente os apóstolos. Teve um caso não, duas pessoas que não eram apóstolos, mas que faziam parte do grupo e foram nomeadas como assistente dos apóstolos, né? É o caso de Estevão e Filipe. Mas eles não fizeram nenhuma maravilha. É só você conferir o que eu estou falando na Bíblia, pronto. Em Atos, se você não conferir através dos endereços bíblicos, você não vai poder ter certeza da verdade ou da mentira que eu estou pregando. Tá? Você não precisa ver agora, se não quiser. Só nota. E depois esse vídeo vai estar no Facebook, você pode ir e voltar. No YouTube, você pode parar, ir lá, ler. Entendeu? Outra coisa, você que está aí você que vai ver esse vídeo no YouTube, né, faça um comentário. Não é, não, comente a respeito do que você viu, do que você ouviu. Você gostou, não gostou, entendeu, não entendeu. As pessoas não comentam. Está aberto a comentário. Atos, capítulo 2, versículo 43 e capítulo 5, versículo 12, né, deixa claro, novamente, que os milagres eram realizados pelas mãos dos apóstolos. É só você ler. Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4, também afirma que só os apóstolos podiam fazer. Esse negócio aí, né, que a gente ouve, vê, que de cura, não sei o quê, eu quero dizer para você que isso não é ensinado na Bíblia. Não pergunte nada ainda, porque eu vou chegar na pergunta que você quer fazer, se Deus quiser. Essa é a primeira prova do cessacionismo. Certo? Segunda prova. A própria Bíblia Sagrada, né, diz que os dons cessaram. Não é o Mário que está falando, é a Bíblia que diz. Eu não sei por que as pessoas não leem. Por exemplo, acerca de falar em línguas. Que hoje, olha, é uma vergonha isso. É vergonhoso. Ninguém fala em línguas nos dias. Ninguém. Isso é mentira, isso é carnalidade, problema mental ou é demoníaco. E eu já citei aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, na ramificação que existe, eles falam em língua. Que língua é essa? Que vem da idolatria. Se você, no mínimo, não precisa ser um estudante da Bíblia, nada. Se você é um simples leitor da Bíblia, você já leu que as línguas foram um sinal específico para os judeus.
Sinal de quê? Sinal do Novo Testamento, no sangue, na aliança de Cristo, no tempo do Messias, que o tempo do Messias havia chegado. Eu não vou ficar lendo as passagens por causa do tempo, e eu quero chegar até o final. Qualquer pessoa lendo vai ter essa informação que eu estou falando. Eu não estou aqui inventando, eu estou trazendo o que está na Bíblia. Ninguém hoje fala, era uma prova, Edilson, uma prova miraculosa para os judeus que eram resistentes em crer em Cristo Jesus. Eram resistentes à era da igreja. As línguas não eram para os judeus que creram em Jesus. As línguas não eram para os judeus messiânicos, mas eram uma advertência para aqueles que não creram e não creem. Então as línguas não foram direcionadas nem intencionadas para os gentios. As línguas foram direcionadas e intencionadas para os judeus. E outra, querido irmão, querida irmã Maria Moraes, está chegando agora aí com a gente. Eu estou tendo problema aqui na internet hoje, né? Ela está caindo, aí você tem que reconectar. Não é culpa minha. A internet está caindo. O Evangelho hoje, e isto é o maior sinal de que esse dom acabou. Acabou. Porque o propósito das línguas foi cumprido. Hoje, língua, a pessoa tem a Bíblia Sagrada. Entendeu? Não caia nesse engano, nessa balela, nessa gente que quer se colocar como cristão de primeira classe e colocar você, Benedito, como cristão de segunda classe. Você estão no engano. Terceira prova do cessacionismo. Que acrescenta muito a isso tudo que eu acabei de falar. O dom de línguas reais, idiomas, tá? Hoje não se fala mais escola de línguas, né? Mas era esse o nome que se tinha. O dom de línguas foi dado no dia da festa de Pentecostes e foi dado por um tempo. Depois ele nunca mais foi manifestado. Então é claro que a gente vê que as línguas milagrosas, que está lá nos livros de Atos e Coríntios, né, foram só para aqueles dias. O que a gente ouve hoje por aí, né, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, tem, irmão Otávio, ó, que é verdade, eu corro por aqui, né? E eu já passei ali, tem mesmo, atrás ali, né, não, na frente, né, numa das ruas ali, tem mesmo essa escola apostólica profética, eu passo ali, em frente, eu paro ali, eu fico vendo aquela placa enorme ali,
Eu falo, o que é isso? Não sei o que é. Eu, sinceramente, não sei. Tá? Mas as línguas do dom que aconteceu em Pentecostes eram idiomas humanos conhecidos. É tão claro isso no livro de Atos. Não é essa coisa desconexa, sem sentido, não aprender aquilo, porque a maioria era de gente ignorante. Entendeu? Línguas é um sinal para o povo judeu. E o povo judeu ouvia aquelas pessoas falando nas línguas daqueles estrangeiros. E atestavam a autenticidade daquilo. Os estrangeiros atestavam essa autenticidade. Aí o dom de língua já foi provado. Hoje está difícil, né? Eu aqui tendo que ler, resumir, pregar e ficar toda hora aqui, internet cai, reconecta, cai, reconecta. Não é fácil, graças a Deus que eu não fiz aqui, eu não estou fazendo esse ao vivo aí pelo YouTube. Quarta prova do cessacionismo. Não há. Pode procurar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, qualquer instrução para nomeação de apóstolo, profetas e curandeiros. Lembra quando eu falo aqui, um menor ou igual não pode ungir alguém numa posição maior. Quem é que pode ungir alguém apóstolo? Tanto é que só Jesus. Quem é que pode ungir alguém profeta se não há nada na Bíblia, nenhuma instruçãozinha de unção de profeta? Ah, vamos ungir os... Não há. Isso são as igrejas que fazem, são aqueles que querem cargos, títulos, entendeu? Mas não há nada na Bíblia sobre unção de apóstolo. Procura aí. Se você achar, por favor, depois me manda. Profeta, não há. Como é que o sujeito de tal é profeta? As epístolas pastorais, são as cartas pastorais, definem, e pouquíssimas igrejas, Elis Regina, se comportam como a Bíblia manda. A maioria das denominações, infelizmente, fogem do padrão de Deus e nomeiam pessoas que a Bíblia nunca falou para nomear. Pastora, apóstolo, mas não sei quem, mas não sei o que lá. E eu vou pular tudo isso, senão não vai dar tempo. Mas tem coisa aqui para falar. Eu só fico com medo de pular alguma coisa que esclareça, sabe? Mas fazer o quê? Nosso tempo é assim. Quinta prova, acho que agora vai dar. Também pulei uma folha inteira, né? De que o cessacionismo é verdadeiro. A Bíblia mesmo,
A Bíblia, a palavra de Deus que você tem aí na sua casa, ela mesmo ensina de maneira clara. Pois é, Hassan, obrigado, Edgar. Bispa, onde é que está na Bíblia uma orientação, né, para alguém ser ungido bispo ou, pior ainda, bispa? Onde é que está? É só mostrar. Aí eu paro de falar. Eu vou dizer, olha, eu errei, eu me enganei, viu, gente? E para mim não tem problema nenhum falar isso. Eu não sou perfeito, ninguém é, né? Mas, enfim, a Bíblia mesmo fala de que ela está completa. Não é o Mário que está falando, é ela mesma, a Bíblia Sagrada diz. Não pode haver nova revelação após o tempo dos apóstolos. Revelações eram até que os apóstolos estivessem vivos. E o último apóstolo a partir da terra foi João. Daí para frente, que nova revelação? Só pode ser mentira. Bobo, incauto quem acredita. É só você abrir João, capítulo 14, versículo 26 e capítulo 16, versículo 13. O que vocês vão ler lá? Que o Espírito Santo, quando viesse, porque não tinha chegado ainda o derramar do Espírito Santo, ele conduziria a toda a verdade. O que está dizendo lá? Está dizendo que os apóstolos receberiam as instruções, a inspiração, para deixar isso que deixaram para nós aqui. Quem são os autores dos livros do Novo Testamento? Os apóstolos. E eles não escreveram o que eles queriam, o que eles imaginavam. Isso foi tudo revelado, são revelações apostólicas, quer dizer, revelações para eles. Qualquer outra pessoa vem trazer uma revelação para você fala, pode parar, mas Deus mandou. Deus fala comigo na Bíblia Sagrada. Quando eu leio a Bíblia, ele fala comigo. Não há nova revelação. Qualquer nova revelação é mentirosa, é falsa e demoníaca. Mas porque se é mentira, é demoníaco. Não pode ter nova revelação para a igreja. Entenda isso. Por que não pode, Mário? É uma coisa tão óbvia. Se hoje surgiu uma nova revelação para a igreja, quer dizer então que Deus fez acepção de pessoas. Mas como assim? Por quê? Porque as pessoas que morreram ontem não receberam essa nova revelação. Eles foram negligenciados, então. Em Efésios, deixa eu ler aqui, mas eu não sou só um calço. Está certo? É isso mesmo. Márcio, exatamente. Se alguém está, olha, Deus mandou você falar, não sei o quê, então precisa escrever na Bíblia isso. Agora, a gente não pode escrever na Bíblia. Por que não pode? Porque a própria Bíblia diz que a ela ninguém subtrai e a ela ninguém soma. Então não há, está claro. E é óbvio esse tipo de coisa. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, olha, presta atenção.
E, olha, para você ver como que eu estou falando, você já leu, mas você não juntou, talvez, o que está escrito com as suas ideias. E esta é a grandeza de Deus, uma das grandezas, né? De nos ajudar. Olha o que está escrito em Efésios 2:20. É tudo que eu acabei de falar aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Novo Testamento. É isso que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por que colocam Jesus como pedra da esquina? Porque era a pedra que se iniciava a construção. Então, este edifício espiritual que é a igreja, ele continua em construção, ele não está pronto. O dia que ele estiver pronto, acontece o arrebatamento. Mas que construção? São as pessoas chegando, se agregando à igreja. Isso que é a construção. Não é um prédio que vai levantando com tijolo. São pessoas que vão. A igreja é pessoa. Né? Quem fala que igreja é prédio, olha, eu fui na igreja, já falei isso aí, está errado, não é assim. Graças a Deus que o Senhor nos mostra a verdade. Eu dou graças a Deus por isso, eu glorifico a Deus. Última prova do cessacionismo. Cessou. Por quê? Os dons extraordinários. Por que cessou? Agora, porque eu pedi para você não perguntar, né? Porque agora eu vou falar de Tiago e vai ter que dar tempo, porque aqui eu preciso falar inteira. A prova de número 6 é que na medida que os apóstolos pregavam e escreviam, o processo ia ficando pronto. E eles estavam se aprontando também para serem retirados daqui da terra. Por exemplo, Paulo. Paulo possuía o poder apostólico para fazer maravilhas e milagres. Mas, com o passar do tempo, nem Paulo tinha mais o poder de curar. Você já observou isso? Paulo também perdeu o poder de curar, porque estava se aproximando o dia dele partir. Paulo não curou Timóteo, Trófimo não foi curado por Paulo e Epafrodito também não foi. Então eu quero que você entenda agora, nem que passar um pouquinho, gente, vale a pena para você entender essa sexta prova do cessacionismo. Tiago, capítulo 5. Tiago deixa isso claro para a gente. Isso que eu acabei de falar de Paulo, Tiago deixa claríssimo, mais claro impossível. A gente vê a retirada dos dons de cura exatamente em Tiago 5, onde Tiago dá instruções sobre como orar. Orar. Não é como curar, é como orar pelos enfermos e como os anciãos deveriam impor as mãos sobre o acamado. É claro aqui.
no contexto do que eu estou falando, que já não havia aqui em Tiago mais o dom de cura. É ou não é? Porque senão ele curava, ele usava o dom de cura. Aqui ele está usando a oração. O dom de cura aqui já sabe. E quando ele fala, aí que está a beleza, uma das maravilhas, eu fico embasbacado, sinceramente, eu fico. Você pode não ficar, mas eu fico. Né? Eu gosto assim de procurar na Bíblia tal palavra, no grego, não sei aonde, eu vou lá procurando. Quando a gente lê lá, na Bíblia Sagrada, né, ungir com óleo, que essas igrejas fazem aí, unção, a pessoa entra, eles fazem sinal da cruz com óleo, tudo bobagem, tudo teatro, tudo água de salsicha, não serve para nada isso. É pura ignorância da Bíblia. Incautos. Quando você lê aqui em Tiago, para se ungir o enfermo, você vai lá na Bíblia, foi escrito no grego, e você procura por que usaram o termo ungir. O termo ungir no grego não é de unção, é de com óleo o local da doença. A gente tem esse negócio de óleo, é óleo que se cozinha, que se frita, não é? Soja, amendoim, sei lá o que, não é? E azeite é azeite de oliva, que é impossível de comprar hoje, né? Eu só vou lá no mercado, olho e falo, que saudade de um azeite. Entendeu? Então nem óleo é azeite. Onde cura é invocado aqui por Tiago. Você vai lá, coloca a mão. Não, está falando para você passar o azeite. Hoje vai ter unção, não sei o que, nós vamos ungir tudo. Se você for uma pessoa atenta, você vai ler Tiago 5, tem 4 conselhos para se orar, João Donizete. Se o Senhor quiser, olha só que coisa na frente, né? Viveremos, faremos aquilo, porque a graça é pessoal de cura. E Tiago 5 deixa isso claríssimo. Você vê que ele não fala do dom de cura. Não posso fazer nada, viu? Tiago 5,10, ele lembra que algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas são chamadas a viver como um exemplo de sofrimento. Você já tinha observado isso? O exercício do dom de línguas daqueles dias em que o dom existia. E a explicação dessas regras você lê em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Irmãos queridos, irmãs amadas, eu quero pedir desculpa aqui, porque hoje eu sei que cortou demais para quem estava no Facebook. Foi a internet, eu não tenho culpa, fazer o quê? Né? Mas que você tenha entendido, e eu estou à disposição das pessoas para perguntas aqui, fiquem à vontade. Pai Todo-Poderoso, Deus querido, eu creio que a gente pode esclarecer um pouco mais sobre este assunto, para que as pessoas não fiquem tanto na névoa, na escuridão, né, do não saber sobre isso ou sobre aquilo. Nunca a gente vai saber sobre tudo,
mas é sempre bom saber um pouco mais sobre as coisas para a gente não ser enganado. Continua, meu Deus Todo-Poderoso, falando conosco, derramando sobre nós a tua santíssima bondade. Está chegando aí o dia da ceia, que é sexta-feira. Bendito é o Senhor. Sê conosco e livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Sustenta-nos, ó Deus e Pai, nas nossas fraquezas. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.